Você saberia me dizer o que Dark Souls, Avatar, Senhor dos Anéis, Caminho dos Reis e Dungeons & Dragons têm em comum? Todas essas obras usam o ambiente ao seu redor como parte da narrativa. Fato é que cada paisagem em cada obra que eu mencionei tem um propósito e uma função. Não só melhorar a história, mas tornar o mundo criado ainda mais vivo. Seja pelo seu território, região, espaço geográfico, bandeiras, brasões. Tudo isso só pode se resumir a uma única palavra. Ou melhor, uma ciência. A geografia. Olha, não tem jeito. Seja para criar mapas ou para o próprio world building do seu mundo, você precisa ter em mente alguns conceitos específicos sobre geografia. E saber como aplicar isso na sua história pode ser a diferença entre uma história normal e a história. Mas relaxa, você não precisa abrir um livro mumificado ou um pergaminho rasgado. Deixa que a gente vai conversar sobre isso agora. E eu vou te explicar como a geografia pode transformar a sua história na história. Como eu disse nesse outro vídeo aqui, ter em mente um conceito da sua história, caso ela seja de fantasia ou sci-fi, vai facilitar muito a sua vida mais pra frente. Você pode ir pelo básico e ser um mundo medieval com magiazinhas, ou você pode inovar, criando, sei lá, um apocalipse sobrenatural de plantas carnívoras. Eu pelo menos nunca vi uma história assim. Claro, dar esse passo é bem importante e pode definir toda a vibe da sua criação. Por isso, pensa com cuidado. E se preferir, procure referências. O Caminho dos Reis, por exemplo. Ter um mundo com uma chuva cabulosa que percorre todo o globo e ver como ela chega em diferentes partes do mundo. Ou Dark Souls com o seu ambiente decadente e a vibe de que o evento grandioso já passou e o nosso protagonista precisa lidar com o resultado disso. Se ainda estiver muito difícil de visualizar esse conceito, só pergunte a si mesmo: como que o mundo vai interferir no meu livro, filme, campanha de RPG, jogo, música, pintura? Resposta dada, já tá liberado para começar. Vamos começar com o pilar. Qual é o clima dessa região que você vai abordar na sua história? Mas eu quero que seja frio. Tá, qual deles? Mas vai ser tropical. Tá, qual deles? Não, eu quero que seja quente. Tá, qual deles? Escolher um clima não se trata de colocar um único conceito. Concorda comigo que um pântano é diferente de uma floresta tropical? Claro, os dois provavelmente são úmidos, cheios de insetos e árvores. Mas ainda assim, eles não são a mesma coisa. O primeiro, sendo mais lamacento, representado às vezes com águas rasas, porém lotadas de musgo. Já o segundo, normalmente possui árvores a rodo, grandes o suficiente para proteger alguém da radiação solar, mas nem de perto menos perigosas. Isso vai além do tropical. Isso define como o espaço geográfico que você escolheu vai agir. Mas é claro, a mesma história pode ter mais de um espaço geográfico. E para isso, provavelmente você vai precisar de mais de um clima. Mas aqui eu recomendo você tomar cuidado, porque precisa fazer sentido. Uma região montanhosa geralmente está associada ao clima mais frio. Agora imagina comigo, você está no topo de uma dessas montanhas, e aí tu decide descer. E do nada, tu para no deserto do Saara. Não faz sentido, certo? O normal seria você parar numa floresta temperada ou em uma tundra. Claro, se você der uma razão para isso acontecer, aí tudo bem. Mas se não, repense essa combinação de espaços. Como exercício, tenta pensar nos climas como um cone. Voltando ao exemplo dos climas frios, o topo do cone com certeza é o frio de montanha. Na camada de baixo, a tundra provavelmente. Mas ao meio, um clima temperado, talvez uma floresta. Aí daqui para baixo já começa a esquentar, com talvez um clima mediterrâneo ou tropical. E por assim vai. O seu mundo fará sentido se o seu clima também fizer. E para curiosidade, assista Game of Thrones e note como tudo vai ficando mais frio conforme você vai para o norte. Aí antes que eu me esqueça, lembra do conceito que você criou agora há pouco? Nada te impede de fazer um novo clima baseado naquilo. Sei lá, tipo um clima em que não existe os conceitos de calor e frio. É só uma ideia. A topografia é a ciência que estuda, mede e representa detalhadamente as características naturais e artificiais de uma porção da superfície terrestre, como curvas e relevos. E o que isso tem a ver com seu mundo? Simples: desafios ou vantagens. Imagina a seguinte situação: você está em uma cena de combate em D&D. O grupo encontrou uma gangue de goblins numa floresta temperada nos arredores do reino. E o seu player, Ladino Arqueiro, te pergunta se tem alguma elevação que ele possa subir e ter a vantagem de terreno elevado. O que o mestre diria? Eu não sei o mestre de vocês, mas eu diria que a floresta em questão é meio inclinada, pois eles estão na base de uma grande montanha. E eu faria o player ter que dar a volta nos goblins e aí sim ter o queridíssimo bônus. Você pode não entender muito de RPG e tá tudo bem, mas eu acredito que com esse exemplo,
eu consegui te mostrar quão poderoso é o ato de modificar a terra em que seus personagens estão. Claro, são raros os casos em que isso pode ser usado, como uma ravina que divide os dois continentes, a base de uma montanha, como já falei, um canyon, morros de areia no deserto, enfim, um pouco raro, mas tais detalhes podem trazer um ponto muito interessante para a sua história: dificuldade. O simples fato de um terreno ser mais difícil que o outro pode acabar travando o comércio em uma cidade que vive no meio de uma cordilheira, ou a beleza de um vale que pode ser o palco de uma cena muito linda. E os exemplos vão longe. Mas, como estamos levando em conta que o seu mundo pertence à fantasia ou ao sci-fi, o que te impede de criar um terreno de gravidade quase zero? Um vale com cachoeiras invertidas? Enfim, brinque com a elevação do seu mundo. Ele não merece ser plano. Vamos concordar em uma coisa? Avatar não é um filme complexo, não tem uma história digna de melhor roteiro, e muita gente não tem saco para ver 3 filmes que somados dão 9 horas e 34 minutos. Então, por que eles são tão bons? Por causa do seu mundo, mais especificamente dos seus detalhes. As florestas são vivas, assim como tudo nesse planeta. O fato de existir um ponto em específico onde a conexão com Eywa é mais forte, o oceano possuindo não só profundidade, mas também biodiversidade. A mudança de estilo visual dependendo de onde os protagonistas estão. O carinho dado para Pandora é o que faz essa trilogia ser tão querida. E é exatamente esse nível de detalhes que você deve dar para o seu mundo. Não me entenda mal, eu não quero que você fique preso criando cada planta em cada topografia de cada clima. Aí você não vai escrever e nem finalizar a sua história. E Avatar é um caso à parte, algo que foi sendo desenvolvido em questão de anos. Mas eu pensei em um jeito bem mais fácil de apresentar detalhes sem precisar pensar tanto neles. Use o conceito. Olha ele aí de novo. Vamos supor que você vai criar um mundo atual que foi devastado pelo mar. Os detalhes são, claramente, os prédios abandonados e parcialmente submersos, carros afundados, itens que eram mundanos flutuando no oceano infinito, comida apodrecendo com a água. Só com um conceito, você já consegue dar detalhes simples, mas que fazem diferença. Mas, de novo, detalhes são apenas detalhes. Pense neles apenas quando a parte fundamental já tiver passado. Último ponto aqui, e honestamente o melhor para quem quer criar uma história épica. Afinal, você saberia me dizer como você dividiria os seus reinos? Voltando ao exemplo de Avatar, temos o povo da floresta, cujo território fica numa floresta, o povo das cinzas, que ficam próximos de vulcões e de um terreno mais seco, e o povo do Recife, que vive em recifes. Fácil de entender, prático de aplicar. Mas aqui, estamos também abordando diferentes espaços geográficos e regiões. Ou seja, esses povos estão muito distantes uns dos outros. Mas e quando eles estiverem no mesmo continente? Te garanto que dividir aleatoriamente não é a melhor forma de fazer isso. Pensa comigo, o Brasil é um país só. Mas dentro dessa porção de terra, tem 26 estados e um Distrito Federal. Cada um com sua própria cultura interna, os seus sotaques, gírias, manias e realidades distintas. Por mais que mostre uma divisão certinha nos mapas, o que divide os brasileiros vai além do geográfico. É uma divisão cultural. Aqui que está a graça. Afinal, mesmo que sejamos parte do mesmo povo, você pode conhecer realidades completamente diferentes dependendo de onde você vai viajar. E isso piora se você visitar os outros países do nosso continente. E é esse sentimento que você deve reproduzir na sua criação. Não crie reinos iguais. Faça com que um deles tenha uma lenda urbana em uma montanha próxima, outro com uma crise econômica com base numa cidade de difícil acesso. Dê um detalhe muito específico que só faz sentido para quem vive naquele lugar. E claro, algumas diferenças geram conflitos. E é aí que as grandes batalhas começam. Pode ser por causa de expansão de território, intrigas entre os governantes, ou por uma besteira que será esquecida depois de anos. Diferenças podem e vão gerar conflitos, e esses conflitos vão escalonar para uma batalha em grande escala. E também são ótimos planos de fundo para a sua história. Tudo isso graças ao território. Como eu já disse nesse canal, criar um universo não é difícil. Há muitas formas de criar o seu, mas se fosse para dar o início, eu com certeza começaria com a geografia. Se gostou do vídeo e ele foi útil para você, considere curtir e se inscrever, deixe suas dúvidas nos comentários. Eu sou o Luiz FBS, este é o meu universo e eu te vejo em breve.